Na aula de hoje, eu tinha comentado com vocês o que a gente vai começar a ver agora. A gente vai começar a entender um pouquinho sobre CNC, tá? E por que eu, geralmente, assim, em cursos, né, o pessoal não mostra isso aqui. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje, tudo sobre CNC. Então, a gente vai conhecer o que é a máquina CNC, o que significa realmente CNC, né, o comando numérico computadorizado, o que faz parte da máquina, como é que funciona, até a gente vai ver tudo isso aí. Então, pode perguntar à vontade, se tiver dúvida, pergunta, não deixa passar nada não, tá? Muitas das vezes, isso aqui, pra gente, operador, programador de CNC, isso aqui não vai nem fazer diferença, tá? O que a gente vai conhecer aqui. Porém, é um diferencial. Você vai estar sabendo um pouquinho mais como funciona, tá? Então, vamos começar aqui, pessoal. Quando a gente fala de CNC, é o comando numérico computadorizado. Então, na nossa cabeça, o CNC em si é tudo esse conjunto de máquina aqui, tá? Então, na verdade, o CNC em si, ele é somente isso aqui, ó. Essa caixinha amarela aqui, que é o CNC da máquina, que é o comando numérico computadorizado, ou controle numérico computadorizado, tá? Então, deu pau no CNC, deu um problema no CNC, problema aqui, tá? O restante que nós estamos vendo aqui são outros componentes da máquina, tá? Então, aqui a gente tem o CNC, aqui nós temos o acionamento do eixo X, aqui nós temos o acionamento do eixo Z, aqui nós temos o acionamento do eixo ARF, que é o inversor de frequência, tá? E o restante aqui é disjuntor, contator, tá? Placas de I/O, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Fonte, para alimentação de alguns componentes aí que precisam de menos voltagem, né? Tá. Então, como é que funciona a questão do CNC, né? Como é que vai funcionar? Lá no painel, a gente dá o comando para a máquina, né? Qual que é o comando para a máquina avançar rápido? De um ponto a outro? G0, né? Quando eu digito lá, por exemplo, assim, ó, G0, X de 100, Z de 200, o que eu estou falando para a máquina? Estou dando uma informação para ela. Como é que funciona? Como é que é o trânsito dessa informação? A gente digita lá no painel. Essa informação ela vem para o CNC. O CNC ele entende para qual eixo que ele vai movimentar. Por exemplo, X de 100. Então ele vai mandar um comando para esse cara aqui. Para assim, ó, posiciona no diâmetro de 100. Ele vai fazer uma contagem através do motor lá, existe um motor, um encoder, né? Aí ele vai posicionar no diâmetro de 100. A informação chegou aqui, mandou para o motor, a máquina obedeceu, né? A ferramenta obedeceu. A mesma coisa com o Z. G0, Z de 200. Vai chegar o comando aqui, o comando vai passar para o acionamento do eixo Z. E aí ela vai movimentando, tá? A mesma coisa acontece com a rotação do eixo árvore, que é onde a gente prende a nossa peça. O eixo árvore, ele está acoplado à placa, né? E automaticamente as castanhas vão prender nossa peça, beleza? Aí eu dou o comando lá, S de 1000, por exemplo, né? Vou dar uma rotação lá, G96, a gente faz a programação, o CNC recebe essa informação e ele fala aqui para o inversor de frequência, meu amigo, roda a 2000 RPM, aí ele vai dar o giro do eixo árvore, certo? Basicamente, os componentes mais importantes do CNC, acionamentos, né? E esse é o inversor de frequência, que não deixa de ser um acionamento também. Tá? O restante, que eu estava para vocês, é disjuntores, né? Disjuntores térmicos, contator. Então, cada pecinha dessa aqui tem uma função, né? A função dos disjuntores é proteção. Se caso houver uma sobrecarga, por exemplo, né? Deu uma sobrecarga na energia. Antes da energia passar para o CNC e queimar o CNC, ela vai passar aqui no disjuntor e ela vai, sobrecarga. Desarma. Ele desarma, certo? E ele não deixa passar. Para todo componente que vocês estão vendo aqui, tem um disjuntor, né? Isso aí é o básico aí. Existem máquinas que não tem, né? Mas essas máquinas aqui já tem esses comandos igual Fanuc, essas máquinas um pouquinho, o comando mais novo, tem que ter, né? Por que, João? Por que tem que ter? Se um CNC desse queimou um CNC, queimou. Eu tenho que dar uma manutenção nele. Tem ideia de quanto custa? Para dar uma manutenção no CNC Fanuc desse aqui? São 100 mil. Quanto? 100 mil? Não, 100 mil ainda acaba sendo, vamos falar assim, 100 mil você compraria tudo novo. Uns 20. A brincadeira começa nos 15 mil reais. Queimou um CNC, o cara, para você levar para um laboratório, para o cara analisar, vai começar em 15 mil. Só para ele analisar ali. Dependendo do que for trocar, aí vai subindo mais, porque é tudo peça importada. Principalmente esses comandos aqui, comando Fanuc. Né?
então é caro. Acionamento também são caros de manutenção, então tem que ter uma proteção muito, né? Bom, beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Se tiver alguma dúvida aí, quer saber de alguma coisa. Bom, não tinha que falar também, não. Essas são coisas, igual eu falei para vocês, é mais para vocês conhecerem, tá por dentro, né? Não é uma coisa que a gente vai estar diretamente mexendo. Aqui, isso daqui, ó, esses componentes aqui, eles são muito difíceis de dar problema, né? Hoje, o comando FANUC, por que o pessoal prefere ele? Porque ele não costuma dar pau. Quando dá pau, também ferra tudo. O FANUC é o que? O programa É o comando FANUC, é igual o fabricante. Por exemplo, imagina aí. O comando FANUC é assim, ó, é igual marca de celular. Eu gosto de falar bastante de marca de celular. Tem Samsung, tem iPhone, tem Motorola, é a mesma coisa, tá? Então assim, os fabricantes de comando, os mais comuns que a gente tem no mercado aí hoje é comando FANUC, comando Siemens, comando MAC e tem alguns da China que está chegando aí hoje, tá? Então são marcas, né? Como é que eu vou comparar aqui? O FANUC, comparar com o celular que é mais fácil. O FANUC ele seria comparado aí a um celular, a um iPhone. Ele é o melhor, ele é o mais top. Automaticamente ele é mais caro, porém as peças são mais confiáveis e não costuma dar problema, né? Então esse é o grande lance aí, né? Aí você vai baixando, você tem o Siemens, ele é um comando confiável também, só que ele não é tão confiável quanto o FANUC. A manutenção dele acaba sendo um pouquinho mais complicada, né? Então ele tem algumas diferenças aí, né? Aí você tem os mais antigos, o comando MAC 9, por exemplo, que é um comando que não fabrica mais, né? Mas saída, costuma dar muito problema, dá muita manutenção. Então, mais ou menos isso, né? Então, assim, é questão de confiabilidade. Então, quando o cara coloca um componente aqui, sei lá, o componente, a máquina, você está usando ela, o componente que ele está aqui, ele é super dimensionado para não dar problema, né? Só que quando dá, por isso que fica caro, porque é um negócio muito caro. Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso daí. Quer perguntar mais uma coisa, gente? Tem umas plaquinhas aqui, a gente chama placas de I/O, que são placas que mandam as informações de sensores, alguma coisa, não tem muito o que falar, não. Beleza? Alguém quer perguntar uma coisa? Tranquilo? Deu para entender bem? Assim, nós não vamos mexer nisso aqui, provavelmente, né? Deu algum pau? O que a gente costuma procurar aqui? Você está operando a máquina lá, deu um pepino, alarme. A gente vai procurar luzinhas vermelhas piscando em algum lugar aqui. Vou ligar para vocês verem, ligado? Vocês verem como é que a gente... Ligou aqui. Não sei se vocês repararam, você deu uma luzinha vermelha aqui. Essa luzinha vermelha ela é uma luzinha do alarme, né? Então ele liga a máquina, né? Ele faz a checagem e se der algum problema ele vai ficar com essa luzinha vermelha acesa. Então ela está indicando que existe algum problema, né? Aí tem como você identificar se o problema é de estacionamento, aqui, se é do CNC, então dá para ver, tendo um pouquinho de experiência. Mas geralmente, alarme, problemas aí, sempre luzinha vermelha. Ele é marcado porque isso aqui tem um esquema elétrico. O esquema elétrico é como se fosse um desenho técnico mecânico, um projeto, né? Cada fiozinho desse aqui, ele tem que ser ligado no lugar certo. Se você ligar no lugar errado, ele não vai funcionar alguma coisa lá ou vai danificar. Quando a gente, o CNC, ele dá algum problema, lá no painel dele a gente tem que como acionar um diagnóstico. Esse diagnóstico vai falar para mim aonde está o problema. Ao invés, por exemplo, vamos imaginar que um fio rompeu, né? Aí eu vou lá no CNC e faço o diagnóstico da máquina. Ela vai falar que o fio rompeu para mim. Aí lá no esquema elétrico ele falou assim, ó, o fio rompeu, eu vou procurar um fio aqui. O fio Y10057. Aí lá você vai conseguir. Aí eu vou saber aonde está esse fio. Aí eu vou olhar no manual, tá, esse fio ele entra no burn e tal. Aí eu venho aqui, tiro e substituo ele. Então só para facilitar a manutenção. A montagem e a manutenção também. Vai ficar mais fácil. É pra caramba. Quem monta isso aqui, vamos supor, você vai na fábrica hoje da FANUC. O cara que monta o painel na linha de produção não sabe nem o que ele está montando. Ele só liga fio, vamos imaginar, o fio 1 na posição 1. Qualquer um, você chegar lá, você vai ter um esqueminha que você tem que fazer. Então você tem que ligar esse fio, tem que ligar aqui, tem que ligar em outro lugar ali. O pessoal da produção nem sabe o que está ligando. O engenheiro fez o esquema elétrico, a pessoa só vai lá e acompanha o que tem que ser feito. Só segue o mapa. Só segue o mapa, só vai montando.